Uma influência maligna está visivelmente presente nos dias atuais. Como proteger nossas famílias? Somente uma igreja alicerçada na palavra de Deus terá poder e autoridade para vencer este mundo mau. Neste terceiro trimestre, nas lições bíblicas adultos da CPAD, estudaremos sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Lições bíblicas adultos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, estamos iniciando mais um trimestre da Escola Dominical. O que passou foi uma bênção e esse não será diferente. O tema geral das nossas lições é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Irmãos, que grande privilégio, que alegria poder começar mais um trimestre. E nada melhor do que começar também com o nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical, o presbítero irmão Eliezer, né? Nosso amigo, nosso companheiro, está iniciando essa jornada desse trimestre com a gente nessa oportunidade. Paz do Senhor, irmão Luiz. É uma alegria para nós, mais uma vez, mais um trimestre, né? Vamos estar aí juntos, aprendendo da palavra de Deus, com ensinos maravilhosos para a nossa igreja, para que nós venha cada vez estar mais firmados nessa rocha eterna que é Jesus Cristo, através da sua palavra, vem nos ensinando a cada dia e que nós possamos prosseguir aprendendo a cada dia com as palavras do Senhor. Esse programa EBD em Dia, gosto de lembrar, é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E nós vamos começar com a lição 1, então, né? Começar do começo. A Igreja diante do Espírito da Babilônia, irmãos. O textuário vai nos dizer: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. A verdade prática, a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Irmãos, eu queria aproveitar para o irmão Eliezer fazer essa oração e já em seguida fazer a leitura bíblica em classe, irmão Eliezer. Amém. Vamos estar orando para nós estarmos iniciando a nossa pré-aula. Deus amado, nós te louvamos por mais um momento que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui aprendendo da Tua Palavra, esboçando, Senhor Deus, o ensino da Tua Palavra. Abençoa, Senhor Deus, esse ensino, que cada professor que venha a ligar esse vídeo, a essa videoaula, Senhor Deus, que venha ser edificado, Pai, pela Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito esteja conosco a cada momento, Pai. Te louvamos e te engrandecemos. Amém. Vamos então à nossa leitura bíblica em classe da nossa lição 1, Apocalipse, capítulo 17, do versículo 1 ao 6. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Aleluia. Meus irmãos, é importante que o professor, nesse início de trimestre, tenha um prévio conhecimento da escatologia. Não é uma lição escatológica, mas a interpretação dela está realmente ligada a algumas questões interpretativas no que concerne aos últimos acontecimentos da igreja na face da terra, ou até depois disso, né? Irmãos, a nossa introdução vai dizer: o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1,
parte 1 do verso 1, cujo propósito é mostrar que as coisas que brevemente devem acontecer. Por ser de natureza escatológica, o livro não é fácil de interpretação. Por isso, convém esclarecer que, nessa lição, não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. Irmão Eliezer, o ponto 1, né, vai ter a Babilônia e seus significados. Aí nós temos, primeiro ponto, a grande prostituta. O segundo ponto, a mulher e a besta escarlata. E o terceiro ponto, o mistério sobre a grande Babilônia. Tem liberdade, irmão Eliezer? Isso mesmo. Vamos aqui esboçar aqui essa lição, trazendo os significados dessa Babilônia, bem como falou o irmão Luiz. É bom o professor sempre se aprofundar um pouco na escatologia, porque não é um assunto com foco escatológico, né? Nem mesmo literal da Babilônia, mas é importante o professor, né, irmão Luiz, conhecer, saber aonde ele está pisando, aonde ele está entendendo, para que ele venha entender cada lição, vai somar cada vez mais para o seu ensino, né? Até trouxe um livro aqui do pastor Claudionor de Andrade, Geografia Bíblica, e vai trazer muitos ensinamentos sobre a Babilônia da época que existiu, e você pode trazer muitas comparações com o mundo que nós vivemos hoje. É muito interessante você ter esse conhecimento, assistindo através dos vídeos, através dos livros, você trazendo esses subsídios para você preparar as suas aulas, vai ser muito bom para você fazer a base da sua aula, né? Então, nós entrando aqui nesse tópico 1, falando dos significados, né, onde entramos aqui a grande prostitutas, Paulo, né, irmão Luiz, ele já dizia, Colossenses 3:5, quando ele escreve, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Né? E veja só o que Paulo já alertava aos colossenses e alerta também a cada um de nós. E falando da grande prostituta, essa personagem aqui que é apresentado como uma grande meretriz, com a qual os reis se prostituíam, vai estar lá em Apocalipse, lá no capítulo 17, versículo 1 e 2, no qual nós já lemos na leitura bíblica em classe. Então, trazendo aqui o destaque, né, desse grego, o que significa prostituta, né? Vai dizer ali que quer dizer, do grego porne, né? Que quer dizer prostituta, e porneo, prostituir-se, né? E porneia, prostituição. Então, a mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria. Isto é, o que quer dizer isso? É a idolatria, a prostituição espiritual. Né? E ali nós temos Naum, quando ele vai falar, lá no capítulo 3, versículo 4, ele vai dizer assim, ó, tudo por causa do desejo desenfreado, uma prostituta sedutora, mestra das feitiçarias que escravidou as nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Então, nós não estamos aqui trazendo esses ensinos. O nosso comentarista, ele foi muito feliz, né, muito usado por Deus quando ele vai trazer esses temas, a fim de que nós venhamos conhecer, irmão Luiz, como soldados de Cristo, né, estamos numa batalha, precisamos conhecer as armas que nós temos para guerrear, precisamos saber qual que é o nosso inimigo, como ele está vindo nos atacar, de que forma, de que lado, de que maneira que o nosso inimigo está vindo para nos atacar. Que uma coisa é certo para nós cristãos, a partir do momento que você entra no combate, a partir do momento que você aceita Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, você começa nessa empreitada, nessa luta, e a partir daí você começa a conhecer e precisa conhecer cada vez mais para que você venha estar resguardado pela palavra de Deus, pelos ensinos da palavra de Deus, saber cada passo que você vai dar. Né? Então é um importante conhecimento aqui você saber que o inimigo ele não está, jamais esteve para brincadeira, né, irmão Luiz? É sempre preciso que nós venhamos trazer isso à nossa consciência.
Vamos, falando do tópico 1, né? Aqui fala de um sistema, vai falar sobre um sistema mundano, mas para os dias dos profetas existia uma cidade, todo mundo sabe que é a Babilônia, né? Ou, se eu não me engano, hoje é atual Iraque, né? Sul do Iraque, onde foi o sul do Iraque, que, por título de conhecimento, era onde alguns estudiosos entendiam que a proximidade com o Jardim do Éden seria por ali, só título de conhecimento. Mas o fato é que o sistema, essa Babilônia, a palavra seduzir, induzir a prostituição, tudo isso tem um foco só, irmão Eliezer. E usar o sistema religioso, político e social e financeiro no mundo para colocar a criatura contra o seu Criador, para fazer que o homem se afaste de Deus. Essa é a intenção de Satanás, da antiga serpente, o dragão. Vamos falar dos reinos aqui, que representam essa serpente, as cabeças, os chifres e tal, né? Fala de países, de governos, né? Não vou entrar na questão. Mas o foco é distanciar cada vez mais o homem de Deus. Mas não só distanciar, mas desagradá-lo de forma redundante. Esse ser humano que é a imagem e semelhança de Deus. Então, Satanás tem feito um trabalho, o trabalho que é dele, né? E contra tudo que se diz Deus. Né? E nós, nos dias que vivemos, temos a missão, irmãos, de segurar essa chama, manter as convicções no nosso coração, no coração da igreja e no coração de nossas crianças, a ser crentes, a ser firmes, a não nos dobrarmos diante dessa Babilônia. Vamos dizer. Isso, vamos concluir aqui nosso tópico 1, falando desses significados. Falamos aqui da grande prostituta, né? Que se trata da prostituição espiritual, né? E também ali continuando em Apocalipse, as muitas águas, onde a prostituta se assenta, né? Simboliza as multidões que são seduzidas, né? Por essa grande prostituta, né? Através do quê? Pela idolatria, pelo paganismo e sua oposição à fé cristã. E falando também dessa mulher e a besta escarlata, né? Que é a continuação no nosso subtópico 2, né? A mulher montada sobre uma besta é descrita como uma grande prostituta, né? Então ela é de veste de púrpura, de escarlata, que significa reinado de luxo, né? Então ali tem uma série de significados ali no nosso subtópico 2, né? Então ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, que sinalizam o materialismo, né? O poder econômico. O cálice na sua mão diz respeito às abominações, às imundícias, às prostituições, mas tudo isso trata-se do quê? Né? Trata-se do anticristo que, pelo poder de Satanás, faz oposição a Jesus, como bem falou aqui o irmão Luiz. Né? E ali ainda citando Paulo, quando ele vai falar aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele vai dizer assim, irmão Luiz: este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Lá no versículo 9 vai dizer assim: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Veja só a seriedade que Paulo trata esse assunto quando se fala do anticristo, quando se fala do diabo, que ele não veio para brincadeira, ele veio todo momento, desde o início, né? Ele sempre quis ser Deus. Ele foi destituído do céu, ele saiu, né? Foi expulso do paraíso pelo seu orgulho, né? Por causa do seu orgulho no seu coração, aonde ele queria ser maior do que Deus, ele queria ser igual e maior do que Deus. Então, e de lá para cá, ele vem, não quer ir lá para o inferno, não quer ficar no inferno sozinho, né, irmão Luiz? Então, ele quer levar mais e mais consigo,
E, como Paulo finaliza dizendo ali, os que rejeitam o amor à verdade, que os poderia salvar. Então, se nós não estivermos firmados nesse amor de Jesus Cristo, na verdade absoluta através da Bíblia Sagrada que nos ensina, nós estamos correndo um sério perigo a irmos junto com Ele nessa grande caravana que Ele está tentando formar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. A igreja tem que ser oposto, né? A igreja tem sido o fiel da balança para este mundo, e não só para este mundo. Eu digo que a igreja tem sido o que equilibra, o que salva, o que tempera esse mundo ainda, irmãos. Nós não podemos perder o sal, o sabor, né? Nós não podemos ser insípidos, nós temos que salgar, né, esse mundo. Nós temos que dar tempero para esse mundo. E só a igreja, através do Espírito Santo, tem esse poder. Nada mais, nada mais. E aí, quando Jesus diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação. Está dizendo que a proposta para a carne que o diabo oferece, a Bíblia diz que também em Coríntios, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Então, para eles, o desenfrear da carne está nesse caminho espaçoso, largo, gostoso, muitas vezes abundante, é melhor para satisfazer a carne, né? E tendo um entendimento cegado, irmãos, é difícil para um homem natural entender. Mas nós que servimos, um dia tivemos um encontro com Cristo, nós sabemos que o caminho é apertado. Aí como é que você vai provar para alguém que não tem Deus, está com a mente fechada, vive no pecado, vive desfrutando do bom e do melhor nessa terra, entre aspas, para largar a sua vida, abandonar tudo? Quando o homem ainda acontece de ter esse start, glória a Deus, mas nem todo mundo vai acontecer. Isso faz parte da pregação do Evangelho, que nós temos que fazer. E quando o homem consegue entender e abandonar o seu padrão moral de vida para seguir a Cristo, isso é um milagre muito grande. Isso não é pouca coisa. Quando a vida se entrega para Cristo Jesus, não é pouca coisa. Uma coisa extraordinária está acontecendo. Ele passou do império das trevas para o império do Filho do seu amor, para viver em Jesus Cristo. E não só vir, mas manter-se é um desafio diário. A nós crentes que estamos de pé, para os que estão começando, para os que estão vindo ainda, para os que virão. A Bíblia diz para nós ser fiel até o fim. E nos será dada a coroa da vida. Exatamente. Então, só para nós finalizar esse nosso primeiro bloco, né? O Pedro vai falar assim lá na primeira carta dele, no capítulo 3, versículo 17. Portanto, amados, sabendo disso, guarde para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam, né? Então, você que está firme, né? Você que está de pé, cuide para não cair, bem como já dizia Paulo, né? Então, é preciso que nós venhamos ter esse cuidado, né? Então, só finalizando ali o nosso tópico 3, para nós encerrarmos esse bloco, né? Finalizando ali o mistério da Grande Babilônia, né? Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas uma cultura contra Deus, uma cultura que se opõe, sempre esteve oposta a Deus, sempre se opôs a Deus, né? Então, assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. Então, esse tópico é para que você tenha consciência do que nós estamos tratando, do que nós estamos falando. Você, professor, leve com seriedade esse assunto para a sala de aula. Meus irmãos, e nós precisamos chamar o nosso primeiro intervalo e já estamos de volta para o segundo bloco com a sua EBD em dia. Aleluia. Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o diácono irmão Luiz Bezerra, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede. Eu quero te convidar, a você e a sua família, para estarem conosco todos os domingos de manhã, a partir das 8h30 da manhã. Vai ser uma bênção. Faça um propósito com Deus de ser aluno da EBD nesse ano de 2023. Que Deus possa te abençoar você, a sua casa, abençoar tudo que envolve a sua vida, em nome de Jesus. Vem para a EBD! E já estamos de volta com a sua EBD em dia para o nosso segundo bloco, nosso segundo ponto, que vai nos dizer o espírito da Babilônia. Nós falamos no primeiro bloco sobre a Babilônia em si, né?
Hoje nós falamos sobre o espírito dela no sistema religioso, no sistema político e cultural, no sistema econômico. Parece teorias da conspiração, né, irmãos? Mas a gente está vendo, nós que temos a mente de Cristo, né? A gente vê um apagar das luzes. Nós vemos uma preparação para o governo do anticristo. Nós vemos um caminhar, né, com várias propostas, pautas progressistas, a desconstrução da masculinidade, da feminilidade. São lições que vão vir nesse trimestre, você não pode perder. Fala sobre a feminilidade, masculinidade, sobre transgênero, fala sobre a questão da vida renovada em Cristo. Então, são temas preciosos, fala sobre o aborto também, são temas interligados. E esse trimestre vai ser uma bênção, meu irmão. Vai ser uma bênção, irmão Eliezer. E o senhor tem o sistema religioso, irmão Eliezer? Isso, vamos tratar aí nesse tópico 2, né, sobre esse espírito da Babilônia. E eu acho muito bom aqui que o nosso comentarista, pastor Douglas Batista, ele vai trazer esse espírito da Babilônia entrelaçado com o sistema religioso. Eu achei muito bom essa forma que ele tratou, algo que traz para nos despertar, porque geralmente nós costumamos olhar para fora quando nós falamos de anticristo, quando nós falamos de oposição da igreja, e às vezes esquecemos até de olhar para dentro e às vezes olhar para algumas coisas que se levantam dentro da própria igreja, o chamado sistema religioso. Então é preciso nos dias de hoje nós falarmos sobre isso, é preciso nós trazer à tona o que seria esse espírito da Babilônia no sistema religioso, né? E aqui ele traz vários assuntos com relação a esse sistema religioso, né? Então, nesse sentido, o ego torna o ser humano amante de si mesmo, de seus deleites e dos seus deleites. Além disso, o argumento de liberdade, né? Hoje em dia tem se falado muito nessa palavra liberdade. É liberdade de expressão, é liberdade religiosa, é liberdade disso, daquilo. E é preciso você olhar muito, muito bem para quando você vai agir com uma certa liberdade, né? Até quanto que vai a minha liberdade, né? Até quanto fere a palavra de Deus, os princípios de Deus, a minha liberdade, né? Então, estimula a devassidão por meio do afrouxamento moral, o ecumenismo doutrinário. Veja só o que ele vai trazer aqui, ó. Provoca erosão da fé bíblica, o relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos, o humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos, né? Nem estamos vendo falar sobre isso hoje em dia, né, irmão Luiz? Então, o humanismo, ele reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. O sincretismo mistura o sagrado com o profano. Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. Então, é algo muito sério, é algo muito dos dias atuais que nós vivemos hoje e precisamos falar mais sobre isso, trazer, esboçar mais, saber o que significa cada uma dessas coisas. Então você, professor, leve isso para a sala de aula, traga o que é um ecumenismo doutrinário. Talvez você vai falar, seu aluno não vai saber o que significa isso. Você vai poder trazer por dentro da Bíblia, procure mais referências por dentro da Bíblia, trazendo tudo isso que significa, porque é preciso. E também nós saber do que nós estamos falando por dentro da Bíblia. Não adianta nós também, né, irmão Luiz, falar algo baseado em outros livros, né, baseado em arquivos, né? Então é preciso você se debruçar na Bíblia Sagrada e você vai ver que esse espírito da Babilônia, espírito do anticristo, é algo que precisa ser trazido mais para os nossos púlpitos, trazido mais para as nossas salas de aulas, para os nossos alunos ficarem atentos a esses assuntos. Amém. O segundo ponto vai falar no sistema político e cultural e consequentemente, vamos falar juntos do terceiro ponto, que é o sistema econômico, né? Falar sobre política, cultura e economia, basicamente num pacote só, né, irmão Eliezer? Porque tudo está interligado, irmão, tudo está entrelaçado.
E existem mentes, né? As mentes que controlam, entre aspas, esse sistema mundano, né? Eu não vou entrar aqui em teorias da conspiração, mas é fato, irmãos, é fato que estão trabalhando dia e noite para implantar preparar o tempo, preparar o planeta para a vinda do anticristo. E precisa acontecer esse modelo de desconstrução. Eles precisam tirar parte das características ou das raízes do cristianismo de dentro dos países. Então essa correria em todos os lugares do mundo, irmão, com muito dinheiro, com muita influência, gente influente, entre outras coisas. Irmão, é terrível, irmão Eliezer. Isso mesmo, irmão Luiz. Eu estava analisando quando eu estudava essa lição, né, e até uma dica para o professor, quando ele vai trazer esses assuntos, né, no caso que nós citamos aqui o nosso tópico 1, esse sistema, o sistema religioso, né, é algo muito importante que é pouco falado em nossas igrejas, né. Agora, o sistema político e cultural, eu dou até uma dica para o professor, para você, porque hoje em dia, irmão Luiz, o sistema político e cultural está muito já na cara, né? A mídia, ela prega isso todo dia, basta você olhar e você, como diz, é só cego aquele que não quer ver, aquele que não quer ouvir, né? Tudo o que está acontecendo aí, esse sistema político e cultural, através de ideologia de gênero, legalização das drogas, prostituição. Então, traga para a sala de aula, não focando muito só nisso, por causa que isso já é algo como chover no molhado, já sabemos nesse assunto aqui falando de política e cultural. Então traga um sistema de antídoto, né? Por dentro da Bíblia, o que o seu aluno em sala de aula precisa fazer, quais são as formas, como soldado de Cristo eu preciso agir para combater esse sistema político e cultural, para mim agir para que isso não entre na minha família, não entre na minha casa, não entre na igreja que eu congrego, né? Então é preciso que nós venhamos saber agora o que nós já conhecemos, saber as armas que nós estamos utilizando, se elas estão sendo eficazes contra essas coisas que estão acontecendo no mundo de hoje, né? Meus irmãos, falando sobre a questão monetária internacional, não vou entrar em méritos da questão da ONU, do FMI, entre outros países, a maneira como é conduzida a economia mundial, o sistema como é entrelaçado e amarrado, entre outras coisas, irmãos, tudo. A Bíblia diz, né, que haverá uma só moeda, uma só língua. Nós vemos os blocos se juntando, a Europa com o euro, querer fazer uma moeda única aqui na América Latina. Nós vemos a China meio querendo dominar também a parte da Ásia. Esses blocos estão cada vez mais se juntando, irmãos. E tem gente trabalhando, irmãos, como eu já fiz esse comentário, dia e noite, mentes diabólicas trabalhando para o governo do anticristo, para que tudo isso seja concretizado. E sobre uma linda resenha de um mundo melhor, num novo tempo, né? Alguns dizem que é a nova era, né? Um novo tempo, né? Na verdade, estão preparando, estão dizendo que o anticristo virá e que tudo será resolvido com a vinda do anticristo, né? Mas nós sabemos verdadeiramente o que vai acontecer. A igreja já não estará mais aqui, irmãos, quando isso acontecer, mas a igreja continuará sendo pregoeira da verdade enquanto estiver aqui, irmão. Lute, permaneça firme em Cristo Jesus. Fale em tempo e fora de tempo do amor de Cristo. Ore pelas pessoas, né? Seja um agente de Deus, transformador, onde você vive, para que possamos um dia alcançar galardão. Porque, irmãos, a igreja sendo arrebatada aqui, muito boa, está ruim hoje, irmão. Deixa, né? Que quem ficar aqui, que eu não queria que ninguém fique, óbvio, né? Vai sofrer na pele. E aí vai pagar as duras penas das suas escolhas. Naturalmente, né, irmão Luiz, o ser humano ele busca, né, algo melhor para a sua vida. Nós buscamos sempre o amanhã ser melhor do que hoje, né? Na questão política, né, na questão monetária, né? Então, cria-se uma esperança, uma falsa esperança, né? E isso tudo é um preparo, né? É um preparo para o anticristo, então, já colocando no coração do homem. Então, precisamos, né, precisamos lutar por um mundo melhor, precisamos lutar para cada dia
um sistema econômico melhor através do nosso voto, através das nossas escolhas, né? Através do nosso cuidado na sociedade. Aqui, né, precisamos, enquanto nós estivermos aqui, lutar, né? Mas sabemos por dentro da Bíblia que o fim está próximo, que o anticristo está cada vez mais próximo e está cada vez mais dando as caras, né? E eu não tenho dúvida, irmão Luiz, que logo, logo nós nos encontraremos nos céus, né? Isso é algo que precisa estar cada vez mais avivado em nossos corações. Bom, tem mais alguma ponderação sobre o segundo tópico, meu irmão? Nós precisamos então fechar nosso segundo bloco e já estamos de volta com a sua energia para o terceiro e último ponto e nossa conclusão. No livro de Apocalipse, o termo Babilônia se refere a um império de domínio global e sobre os seres humanos. Sua influência maligna está visivelmente presente nos dias atuais. E agora, como viveremos? Como proteger nossas famílias? Somente uma igreja alicerçada na palavra de Deus terá poder e autoridade para vencer este mundo mau. A Bíblia Sagrada tem a orientação para o povo de Deus. Neste terceiro trimestre, nas lições bíblicas adultos da CPAD, estudaremos sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Em 13 lições rigorosamente preparadas pelo pastor Douglas Batista, veremos como a deturpação das doutrinas bíblicas prejudicam a busca por uma vida de santidade, a crescente desconstrução do gênero humano, a necessidade de cultivar uma convicção cristã diante desses e outros desafios, sendo a igreja do Deus vivo nesse mundo. E já estamos de volta com a nossa EBD em dia para o nosso terceiro tópico e a conclusão da primeira lição desse trimestre. Que alegria, irmãos! Que alegria! Aproveite esse tempo, serão lições maravilhosas. Deixa Deus te usar. Traga a sua família para a EBD. Traga seus filhos, seus cônjuges, netos, sobrinhos. Tem classe, irmão. Aqui nós somos de braços abertos para todas as faixas etárias. Nós temos professores capacitados para todas as crianças. Nós temos professores capacitados para atender crianças com problemas com autismo também, aqui no Templo Sede. Enfim, irmãos, não falta, nós temos acesso, nós temos elevador, irmão, não tem desculpa você não vir na igreja. Venha na igreja. Tem elevador para quem é mais idoso, para quem é cadeirante, tem professor para crianças com problema com autismo, enfim, para uma série de coisas, irmãos. A palavra de Deus está pregada em tempo e fora de tempo. Nós fazemos de tudo para que você venha, você se sinta da melhor forma possível neste lugar, né? Que Deus possa abençoar o nosso pastor, vai ser redundante, pastor Cláudio Caetano, tem sido uma benção, tá, pastor? Um abraço aos líderes, os pastores desse campo, Jaraguá do Sul, que nos veem, que nos apoiam. Deus possa abençoar a todos vocês. Irmão Eliezer, com a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Isso, então, esse terceiro tópico é reservado para nós tratar sobre a posição da igreja. Qual que é a posição da igreja com tudo isso que nós já falamos aqui, né? Esses ataques, essas demonstração do espírito antibíblico, anticristão, anti a fé cristã. Então, primeira delas que o nosso comentarista coloca aqui, não negociar a ortodoxia bíblica, né? O que quer dizer isso? A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo doxio, com o sentido de crer. Então, a junção dos termos traz a ideia de crença correta. Nesse aspecto, ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como suprema, inquestionável, árbitra em matéria de fé e prática, né? É algo que nós precisamos estar cada vez mais com a Bíblia sobre nós, por causa que não vai parar os ataques, não vai demorar para pessoas que pregarem a palavra de Deus começarem a serem presas, irmão Luiz, por falarem a verdade absoluta, porque já há leis, já há projeto de leis querendo descontextualizar a Bíblia, tirar textos, né, da Bíblia, trazendo a Bíblia como um segundo plano, como um livro mitológico, né? E eu estava lendo essa semana, algo que existe um projeto, agora não lembro que país que é para ser, né? Onde será reescrita a Bíblia através
das novas tecnologias, né? Através das novas tecnologias que hoje você, vamos supor assim, por exemplo, você coloca lá no Google, tudo que você precisa, o Google sabe, né? Tudo que você quer, então é uma tecnologia, né? De inteligência. Então essa tecnologia eles estão usando, e eu não tenho dúvida que já há testes, né, para se criar uma nova Bíblia. Então não vai ser espanto para nenhum de nós se amanhã ou depois sair uma matéria no jornal que saiu uma nova Bíblia contextualizada, sem trazer ataques à ideologia de gênero, sem trazer ataque. Então é preciso nós estar preparado para esse momento e cada vez mais levantando essa bandeira do Evangelho de Cristo, o Evangelho genuíno, o Evangelho que é puro, é santo e a verdade absoluta na qual a Bíblia Sagrada nos traz a cada dia ao nosso coração, né? Então, essa verdade inquestionável, irrevogável, como bem coloca aqui o nosso comentarista, né? E qual que é o sentido disso? Ele vai tratar sob tópico 2, formar o caráter de Cristo em cada um de nós, né? Então, o caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar, modo de agir daqueles que pertencem a Cristo, né? Então, nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que o fruto do Espírito que se desenvolve o caráter do salvo, né? É o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo, né? Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece a árvore, né? Então, não por acaso, o apóstolo Paulo, vai falar que o melhor antídoto para o veneno, contra o veneno e o jugo do pecado, é andar no Espírito. Que nós possamos, a cada dia, andar no Espírito de Deus, estar buscando, fazendo com que esse fruto, a cada dia, venha germinar em nossos corações, venha formar o nosso caráter. Precisamos adotar uma posição que eu preciso melhorar a cada dia. É perigoso quando nós chegamos a uma posição, chegamos a um pensamento de dizer assim, o que você pensa, o que você diz, eu estou acima disso, né? Precisamos aprender cada vez mais, né? O nosso professor, ontem ele lecionando para nós, ele vai dizer que o sábio, né, o verdadeiro sábio é aquele que sempre se coloca na posição de aprender mais e mais, né? Sempre buscar a humildade de aprender cada vez mais, né? O sábio não é aquele que diz assim, eu sou sábio, não existe mais ninguém mais sábio do que eu. Não, ele adota uma posição que ele precisa aprender com cada um, né? E é isso que torna cada vez mais sábio. E é isso que deve nos tornar cada vez mais na posição de humildade diante de Deus, diante da palavra de Deus, diante do ensino da palavra de Deus. E o nosso tópico 3, subtópico 3, vai falar também do motivo para tudo isso, formar o caráter, né? Então, primeiro, não negociar a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa fé na autoridade bíblica. Segundo, né, formar, né, permitir que o fruto do Espírito venha formar esse caráter de Cristo em nós. E para que tudo isso? Né? Para que essa esperança, né, a qual Pedro vai tratar, vivemos numa viva esperança. Essa esperança do quê? De nós estar todo momento aguardando a volta de Cristo. A todo momento nós precisamos ansiar que Ele venha, que Ele volte, né? Muitos têm uma certa preocupação, porque olham para as coisas terrenas, olham para as suas conquistas e começam a não desejar mais o céu, não desejar mais a volta de Cristo. Mas nós, como cristãos, gerados em Cristo Jesus, precisamos viver essa viva esperança cada dia em nossos corações, para que venha trazer essa alegria, essa certeza de que um dia nós estaremos no lugar onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, aonde haverá alegria, haverá paz constante em nossos corações. Eu quero estar lá, e você? Você está preparado para estar lá?
que nós possamos a cada dia, pela misericórdia de Deus, nos preparar e estar preparado para estar lá. Meus irmãos, eu escutando o presbítero irmão Eliezer falando, né? Então, enquanto estivermos aqui, irmãos, vai ter briga. Vai ter briga, irmãos. Nós não vamos deixar o inimigo adentrar nas nossas igrejas, nas nossas casas, nas nossas famílias e implantar isso no coração dos nossos, não. Aí, usar um termo aqui nosso, aí o bicho vai pegar, irmão. Nós temos que lutar. E a nossa luta e as nossas armas, elas não são carnais. Nós não militamos com as forças, né, do braço, mas elas são espirituais e sim poderosas em Deus. Né? A pregação do Evangelho, o testemunho cristão, né, a leitura da palavra de Deus, né, são pilares, a oração são pilares inegociáveis e imutáveis, né, para uma vida sadia cristã. Falando de educação, então eu falava há um tempo atrás, irmão Eliezer, nós estamos firmes em Cristo, embora alguns ícones, entre aspas, da propagação do Evangelho, que estão nas mídias sociais, já estão mudando seu discurso, irmão. Você começa a perceber que hoje a gente é bombardeado por conteúdo evangélico hoje, todos os dias, dia e noite, mas os discursos têm se moldado, suavemente, têm se moldado. Não é mais o mesmo ímpeto, não é mais o mesmo linguajar, é mais carinho, é mais amor, é mais liberdade, é mais abraçar. Óbvio que o Evangelho transforma a pessoa livre, abraça as pessoas. Mas esse discurso que eu falo, irmão, já é um discurso se adequando, irmãos, para não ser ofensivo. E aí que mora o perigo. O Evangelho, claro que o Evangelho não ofende as pessoas. O Evangelho confronta as pessoas a mudarem de vida. E quando essa característica das nossas pregações forem tiradas, irmãos, que Evangelho teremos? E aí fica o nosso desafio, né, irmão Eliezer, quanto escola bíblica dominical, criar estratégias de impetrar isso no coração das nossas crianças, irmãos. Porque se Jesus não voltar, nós vamos, irmãos, a geração vai. Mas o mundo que nossos filhos e nossos netos enfrentarão será cada vez pior, cada vez mais difícil. Fica o desafio, formar crentes inabaláveis para as próximas gerações. E isso só o ensino das Escrituras Sagradas vai conseguir realizar com jejum, com oração, com carinho, para nós entregarmos uma geração de valentes, de guerreiros, para enfrentar todos esses males que estão nos assolando, até que chegue o dia grande dia da nossa felicidade, que é o dia do grande arrebatamento da igreja. Os que estiverem vivos, né, serão arrebatados, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, óbvio, né? Subiremos todos juntos aos céus para o grande banquete das bodas. Isso mesmo. No final da nossa conclusão vai dizer assim, irmão Luiz, que é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Então, que nós possamos cumprir com esse dever, que nós não venhamos baixar a guarda, que nós não venhamos nos adequar com esse sistema, com essas novas formas, novas regras, mas que nós venhamos viver debaixo da regra na qual nos ensinou Cristo Jesus, na qual Ele passou aqui na terra, ensinando seus discípulos e deixou cada um de nós, para que nós venhamos a cada dia estarmos firmes na Sua presença, no Seu Santo Espírito, buscando cada vez mais se santificar a cada dia. Nós precisamos da ajuda do Espírito de Deus no nosso coração. Assim, por nós não tem como lutar. Mas oxalá Deus, que o Senhor Deus nos guarde, nos conserve em vida, em saúde, com a mesma mente, de pé, vigiando para que a gente não possa cair, porque a Bíblia diz que aquele que está em pé vigie para que não caia, que possamos estar firmes, irmão, no fronte de batalha, na frente onde a batalha se trava, né? Irmãos, não vai ter fácil. Logo, irmão Eliezer, eu imagino na minha mente, Luiz, haverá uma enxurrada de prisões aí, de homens que não vão negociar sua fé, sua pregação. E eu imagino, estou vendo na minha mente, muita gente indo para a cadeia já por causa disso. Mas também muita gente mudando seu discurso. De que lado nós estaremos? Né? De que lado nós estaremos? Né? Alguns passarão por essas provas de fogo. Irmãos, que possamos estar firmes na nossa pregação.
no nosso modo de viver, de agir, né? Pedindo que o Espírito Santo cubra nossas vidas, que só o Senhor para nos dar graça. Mas enquanto nós estivermos aqui, irmão, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja segue marchando. E quanto mais mais Nero, quanto mais Roma perseguiu os cristãos, quanto mais a Idade Média os cristãos sofriam, mais a igreja se fortalecia, mais a igreja crescia, mais convicção os crentes tinham em Cristo Jesus, ao ponto de morrer. Não, eu estou pronto para morrer, mas eu não nego Jesus. Onde morria o crente, nascia 10, nascia 20, nascia 100, nascia 50. Irmão, que coisa gloriosa. A igreja não é um projeto humano, a igreja é um projeto divino. A igreja nasceu no Calvário, irmão, e ela segue marchando e triunfante no poder e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, isso aqui não é o fim, irmão. Isso aqui é só um aviso para nós, que nós temos que estar lutando, marchando, ficando firmes em Cristo, até o grande dia, onde o grande Senhor, o Salvador, nos dará o nosso galardão pelas obras que aqui realizamos. Que Deus possa te abençoar. O irmão Eliezer já vai orar, fazendo a conclusão, mas eu te peço, com muito carinho, não se esquece de se inscrever no nosso canal, irmãos. Ajude, divulgue, compartilhe, né? Dê um like, dê um joinha, assim o YouTube vai entender que esse material é relevante. Que Deus te abençoe, né? Vou pedir para o irmão Eliezer orar e fazer suas ponderações. Amém. Então vamos estar finalizando, vamos estar orando a Deus. Compartilhe, assista, né? Então venha trazer cada vez mais essa programação a cada um que venha estar sendo abençoado por esse conteúdo, né? Nós agradecemos aí ao presbítero irmão Adilson, irmão Lucas das câmeras, né? Que sempre estão aí, apostos, sempre nos ajudando aí. São uma bênção de Deus aqui sempre cooperando. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amado Deus, te louvamos, Jesus, te agradecemos pela tua presença, pela tua graça, pelo teu ensino, Pai, pela tua palavra, Jesus querido, que é viva em nossos corações. Obrigado, Jesus, por essas lições, ó Deus, que traz esses ensinos maravilhosos para as nossas famílias, ó Deus, tão importante para nossas igrejas nos dias atuais, que nós possamos aproveitar cada conteúdo, a cada momento. Deus maravilhoso, que cada um de nós possamos estar atentos à Tua palavra, vigilantes, Senhor Deus. Deus maravilhoso, cuida de cada um de nós, cuida de cada família, de cada pastor, de cada professor, Jesus. Abençoa, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, essa foi mais um EBD em Dia. Que Deus possa te abençoar, te usar poderosamente e até a próxima. Deus abençoe.